Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 14. Assim que todos encontrarem, dê um glória a Deus. Que maravilha, igreja. Deus está fazendo algo novo por esse tempo. É só você crer. Você vai desfrutar. Amém? Podemos ler, irmãos? Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que é que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos para que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo se agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se juntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque tu és o Deus que revela o profundo e o escondido. Tu és o Deus que faz, que fala e cumpre aquilo que fala. Tu és o Deus que realiza. Teu é o querer e o efetuar. Tua palavra é promessa. Tua palavra é vida. Tua palavra é eficaz. E nós cremos na relevância, no poder, na eficácia da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que ela é para nós hoje o nosso pão, o nosso alimento, o nosso sustento. Cremos que sairemos daqui hoje não da forma que entramos, mas sairemos de uma forma diferente. Sairemos com uma visão diferente. Sairemos com o coração transformado por essa palavra e a mente transformada por essa palavra. Visita a tua igreja, visita o teu povo por essa palavra,
Em nome de Jesus, amém. Irmãos, os outros evangelistas, ao escreverem sobre esse assunto, em Mateus e também em Lucas, eles tratam desse jovem, um lunático. Eles o chamam de lunático, e é verdade, porque isso aqui se trata de um caso de epilepsia, um caso de esquizofrenia, um quadro gravíssimo, onde o pai de um jovem chega com ele para apresentar para Jesus com um quadro triste de esquizofrenia, de epilepsia. Aqui Marcos dá detalhes que creio eu ser mais claros do que os outros evangelistas. Por isso o texto de Marcos vai nos fornecer algumas coisas, algumas lições mais ricas, creio eu, do que os outros, tanto Mateus quanto Lucas. Ele fornece alguns detalhes que no decorrer da mensagem você vai perceber com essa história de libertação na vida desse jovem. O texto começa dizendo que havia uma agitação, havia uma discussão entre a multidão, porque esse pai chegou e se apresentou para os discípulos de Jesus com esse filho possesso, e os discípulos de Jesus não deram conta, não conseguiram realizar, ou seja, libertar, expulsar aquele demônio. Isso gerou um tumulto, isso gerou uma confusão, e estava gerando discussão, principalmente entre aqueles que seguiam Jesus somente para criticar o colégio apostólico, criticar o ministério de Jesus, criticar o trabalho dos discípulos. Haviam ali alguns fariseus, algumas pessoas religiosas da época que eram contra o chamado e eram contra o ministério de Cristo. Eles estavam ali como pessoas infiltradas, simplesmente para achar um problema e justamente explorar esse problema para ver se acabava com aquela fama e com o ministério de Jesus que vinha se desenvolvendo de uma forma poderosa. E no meio dessa discussão, Jesus então faz uma pergunta e disse assim: o que é que vocês estão discutindo entre si? É interessante que Jesus pergunta no meio da multidão, e quem responde é o pai do menino. O pai do menino vai responder, veja no verso de número 17. Um homem entre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. Essa história, irmãos, tem muito a nos ensinar, no sentido de analisar a figura desse pai. Eu quero analisar com os irmãos um pouco esse personagem, esse pai, esse personagem sofredor desse texto. Esse homem sofrido, que desde a sua infância carrega o seu filho para lá e para cá, que desde a sua infância busca um milagre, desde a sua infância busca um socorro para ver se resolve o problema desse filho, que costumeiramente sofre, cai, fica possesso, arranja os dentes, espuma pela boca, o quadro fica terrível, lança o menino no fogo, na água, o arremessa para matar. O espírito era tão violento, que era um espírito de morte tão grande, que o arremessava contra o fogo, o arremessava contra a água para matar. E é sobre esse pai, sobre esse homem, que quando Jesus pergunta algo no meio da multidão, esse homem que se apresenta com esse filho. Eu quero destacar aqui algumas coisas importantes, aqui para começo, sobre esse pai. Primeiro, esse pai é um entre a multidão. Um homem sem identidade. A Bíblia não trata o seu nome, não fala da identidade dele, fala que ele é um entre a multidão.
Está escrito no verso 17, ele era um homem entre a multidão. Um homem sem a identidade, que carregava o seu filho. É bom destacar também sobre esse homem, que ele é simplesmente mais um. Mas não é porque ele é simplesmente mais um que ele desistiu de procurar o milagre para o seu filho. Ele não deixou esse sofisma de ser simplesmente mais um. Ele não deixou isso se tornar dentro da sua alma uma doença grave e não procurar mais ajuda, porque desde a infância ele procura incansavelmente ajuda. Não é porque você não é visto, não é porque você não é lembrado, não é porque as pessoas às vezes desfazem de você, que você tem que deixar ou abandonar, que você tem que largar a mão de procurar o seu milagre, a sua ajuda, procurar aquilo que você precisa. Às vezes as pessoas não nos verão, às vezes seremos mais um no meio da grande multidão, mas Deus é Deus que atende um no meio da multidão. Deus é Deus que socorre aquele que ninguém vê, aquele que não tem nome. Esse homem, por ser mais um na multidão, ele se apresenta, o que chama atenção é que ele se apresenta carregando a sua dor. Ao carregar o seu filho, ele revela no meio de todos a sua dor. Isso aqui, irmãos, é algo que nós temos que pensar essa noite. Ele não tem vergonha de apresentar a sua dor. Ele se apresenta e não esconde o problema. Ele se apresenta e não esconde as suas verdades, por mais trágicas que sejam. Existem pessoas que às vezes se apresentam para Jesus, mas esconde os seus problemas. Não tem coragem de confessar todos. Esconde os seus defeitos. Esconde a sua dor. Diz que está tudo bem quando não está. E o que chama atenção nessa apresentação desse homem, nessa aparição desse pai, carregando aquele filho, carregando o filho com problema. Irmão, você acha que é fácil carregar um filho endemoniado e apresentar um filho endemoniado, babando, caindo pelo chão, no meio de uma multidão? Quantos e quantos anos aquele homem não passou essa luta? Eu não sei se você já teve um quadro desse em sua casa, mas a pessoa que está possessa de demônios, ela fica, irmão, ela fica com vergonha. Não é bonito ficar possesso. Não é bonito cair endemoniado. Aquele filho daquele homem babava, se cortava todo, se machucava, arremessava no chão, caía. Mas aquele pai não estava ali preocupado com a vergonha, não estava preocupado em esconder as verdades, foi declarando tudo diante de Jesus e disse assim: olha, eu trouxe o meu filho, ele está possesso de um espírito mudo, e onde quer que esse espírito o apanha, ele lança-o por terra, ele espuma, ele arranja os dentes, e ele vai se secando todo, e vai ficando num estado de calamidade. E eu roguei aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Esse pai que não tem identidade, carrega a sua dor, não esconde as verdades, por mais trágicas que sejam. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, diante de Cristo, nós não podemos ficar escondendo as verdades. Você não pode esconder nada de Deus. Por mais trágico que seja, abre o seu coração e confessa. Porque só quem confessa alcança misericórdia. Uma outra coisa, um outro detalhe que eu quero falar sobre a vida desse homem, desse pai que se aproxima, que se apresenta com suas dores, se apresenta com seus problemas e não esconde as verdades, é que
nós podemos perceber nele certa frustração com relação aos homens. Veja no verso 22, no verso 23. Se percebe uma certa frustração na vida dele. Verso 22 ele diz assim, ó, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa... Olha a frase que ele diz para Jesus. Será que tu podes fazer algo? Se tu podes. Aprenda uma coisa, que gente frustrada, pessoas que estão frustradas, elas sempre falam na condicional. Se tu podes. Será que tu podes resolver? Pessoas frustradas sempre tratam as questões na condicional. Elas vão dizer assim, será que isso vai dar certo? Elas vão dizer assim, vamos ver. Da última vez não deu, nem vou colocar meu coração nisso. Eu vim tentar. Aquele homem já poderia ter passado por outros benzedores, outras pessoas que poderiam ter rezado pelo filho dele, orado pelo filho dele, outros curandeiros, ter passado em tudo quanto é lugar, levado aquele filho e ter saído frustrado do mesmo jeito. Agora ele chega em Jesus, ele vai dizer, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Se tu podes fazer alguma coisa. Então aprenda uma coisa, irmão, gente frustrada sempre age e sempre vão dizer frases e sempre vão agir na condição. Elas vão ser sempre condicionadas ao será, à dúvida. Pessoas frustradas sempre falam na condicional. Vamos esperar mais um pouco. Calma. Não sei. Acho que sim. Talvez. Vamos ver se dá certo. E são pessoas que já foram frustradas em algum momento da vida delas. Colocaram expectativa e as expectativas não foram supridas. Pessoas que tem alguma certa frustração. Esse homem tinha uma certa frustração quando ele vai falar com Jesus. Ele assumiu a perda da convicção. Pessoas frustradas assumem que não tem mais convicção. Elas não têm 100% de convicção. Se frustraram com pessoas. E quando a gente se frustra com pessoas, corre um risco de se decepcionar com todos. Você pode ter sido frustrado por uma pessoa, por um líder, ou por um sistema, ou por alguma pessoa, e ter sido traído por alguma pessoa, machucado por alguma pessoa, frustrado por alguma pessoa, e agora você corre o risco de não acreditar em ninguém. Se frustra com alguns e se decepciona com todos. Então esse homem vai revelar a debilidade na crença que ele tem. Ele está fragilizado na sua crença, debilitado na sua crença com relação às pessoas. Ele não acredita mais em pessoas, ele está dizendo assim, olha, eu vim aqui, mas se tu podes, será que tu podes fazer alguma coisa? Se tu podes, tenha compaixão e nos ajuda. Quando nos frustramos com o falso, duvidamos do verdadeiro. Quantas pessoas estão aqui que foram frustradas com liderança, frustradas com igreja, frustradas com pastor, frustradas com o evangelho. Deus fez uma promessa e parece que não cumpriu. Tem gente que está frustrada até com Deus, porque em partes acharam que Deus falou. Entenderam que foi Deus que disse e Deus não cumpriu. Alguém ensinou, prometeu alguma coisa e essa promessa nunca veio. E você hoje congrega frustrada. Colocou a sua expectativa em algo que não aconteceu e agora você não acredita em mais nada. Tem gente que é frustrado com pastores. Para eles, todos os pastores são ladrões.
Todos os pastores roubam dinheiro, todos os pastores pedem demais, todos os pastores aproveitam das ovelhas, porque foi frustrado com algum aí que não deu testemunho, que não cumpriu o que tinha que cumprir, que não levou a sério o chamado de Deus, e hoje, para ele, nenhum presta. Tem gente que foi frustrado no casamento, foi traído, e hoje homem nenhum presta, mulher nenhum vale nada. Foi frustrado com o filho, foi frustrado com um parente, e hoje vive isolado, não quer nem saber dos outros. Se frustraram com o falso, e hoje duvida do verdadeiro. Esse homem estava assim, ele estava frustrado, ele não escondeu sua frustração. Se tu podes, porque gente frustrada sempre duvida de alguma coisa. Mas esse homem, esse pai que chega com o filho endemoniado, ainda nos revela uma outra coisa importante. Ele revela a sua necessidade. O verso de número 22, que nós lemos agora, mostra a sua frustração, mas mostra também a necessidade desse homem. A parte B diz assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Ele revela a sua necessidade, ela é dupla. Compaixão e ajuda. Duas palavras. Compaixão e ajuda. Compaixão e ajuda. Eu estava meditando sobre isso e lendo algumas coisas. Deus me levou a entender algo. Há uma diferença, irmãos, gritante entre o crente e o samaritano. Essa questão de compaixão e ajuda, ela tem a ver com o samaritano e não somente com o ser crente. O crente, ele passou para cumprir sua vida, para cumprir sua agenda, e deixou aquele que estava caído na estrada. Mas o samaritano passou e se incluiu e se envolveu, se moveu de compaixão e ajudou aquele que estava caído. Há uma grande diferença entre ser crente e ser samaritano. Esse homem está dizendo assim: olha, eu preciso de compaixão e ajuda. O que fazemos, irmãos, em relação ao que sentimos? Porque sentir, nós sentimos muito. Mas fazer, fazemos pouco. Aí eu senti algo de Deus. Tudo bem, glória a Deus. Mas o que você fez com aquilo que você sentiu? O sentir também é de Deus. Mas e o que você fez? O que eu fiz com isso? O que eu estou fazendo com o que eu sinto? O que eu realizo em relação à dor da pessoa, das pessoas? O que eu estou realizando em relação à dor do meu próximo? O samaritano fez. O samaritano se envolveu. O samaritano se incluiu. Se incluiu na vida daquele que estava sentindo dores. De um pai que estava carregando a dor de um filho, possesso desde criança. Jesus se incluiu na dor daquele homem. Jesus disse: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. O que é que estamos fazendo com aquilo que estamos sentindo? É muito bom sentir a presença, é muito bom sentir a glória, é muito bom sentir e participar do mover, mas o que fazer com isso? A compaixão tem que se transformar em ação na vida de quem sofre. Ele disse: se tu podes, tem compaixão e nos ajuda. Um pedido, a necessidade daquele pai. Qual era a necessidade básica daquele pai?
Irmão, pensando sobre isso, eu quero aqui, rapidamente, ver com vocês aqui conceitos, valores daquilo que a gente, como cristão, e como esse texto aqui vai apresentar a nós alguns conceitos e alguns valores com relação à vida cristã. E aqui eu quero apresentar para vocês, chame de conceito, chame de valores, chame de princípio, chame o que você quiser, mas aprenda isso. Nós podemos entender uma coisa muito nua e crua com esse texto. Com a vida desse pai que chega para Jesus, se apresenta, não esconde as verdades por mais trágicas que elas sejam. Esse pai que nós percebemos uma certa frustração com relação ao pedido de ajuda para Jesus, porque de tanto se frustrar, agora já até tem dúvida no seu coração, mas que revela um homem que não deixa de pedir. Mesmo frustrado, não deixa de clamar. Mesmo frustrado, não deixa de buscar. Ao pedir ajuda, esse texto vai revelar algumas coisas que tem a ver conosco, que somos discípulos. E a primeira que eu quero citar e mencionar e elencar aos irmãos é que aqui nós vamos presenciar discípulos que não funcionam. Esse texto revela discípulos que não funcionam. Discípulos que não funcionam. Ele disse assim: eu apresentei ele para os seus discípulos, e eles não conseguiram fazer nada. E eles não puderam me ajudar. Eu apresentei o quadro, eu apresentei o caso para os seus discípulos, e eles não conseguiram. Então é discípulo que não funciona. E nós estamos, às vezes, como discípulos de Jesus que não funciona. Queremos funcionar, mas é para nós mesmos. Queremos funcionar, mas é para o nosso próprio ego. Queremos funcionar, mas é para o nosso próprio deleite. Queremos funcionar, mas é para a nossa própria prosperidade. Queremos funcionar, mas é para o nosso próprio âmago, para os nossos próprios desejos. Nós não queremos funcionar para solucionar as necessidades alheias. Aí nós não funcionamos. O mundo pode prender, o diabo pode prender, mas a função do discípulo de Jesus é soltar. O mundo prende, irmão, o sistema prende, o demônio prende, mas a função do discípulo de Cristo é libertar, é soltar o encarcerado, é libertar os cativos da prisão. E quando o discípulo não liberta, e quando o discípulo não tira da prisão aquele que está encarcerado, é discípulo que não funciona. E está cheio de discípulo que não funciona. É discípulo de Cristo, mas não funciona. Quando precisa funcionar, não funciona. Quando é para funcionar, não funciona. Verso de número 18. Este, onde quer que apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles nada puderam fazer. Discípulos que não funcionam. Essa é uma grande verdade que esse texto nos revela. A ineficácia, a impotência, a fragilidade dos discípulos de Cristo. Discípulos que não se aproximam e não têm compaixão dos outros, não conseguem funcionar. Um detalhe importante sobre isso, porque Jesus se inclui no caso dele e liberta aquele rapaz. E é importante nós mencionarmos, porque no verso de número 24, tem uma chave importante na vida desse homem. Leia comigo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio,
Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Quando ele pediu compaixão e ajuda, Jesus disse assim: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Jesus disse assim para ele: olha, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E ele disse assim: eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha falta de fé. Como diz a sua tradução? Tem uma tradução que diz na minha pequena fé, outra diz na minha falta de fé, outra diz na minha pouca fé. Aquele homem acredita, crê, mas ele reconhece que a fé dele é pequena. E aqui eu preciso falar algo, irmãos. Há uma grande diferença entre irmãos. Existem irmãos que têm fé. E eu prefiro, às vezes, uma pessoa que reconhece sua pouca fé, mas que vai à luta. Esse homem reconhece, a fé dele é pequena, mas ele vai à luta, não desiste, busca o milagre para o seu filho. Agora tem pessoas que têm tanta fé que nem a Bíblia lê. Ele tem tanta fé que ele nem ora. Tem gente que tem tanta fé na igreja, irmão, que nem dizima. Tem gente que tem tanta fé que nem cultua direito. Fala, não, isso aí não tem nada a ver comigo, não, isso aí eu estou tranquilo. Tem tanta fé que ele escuta a música do mundo, tem tanta fé que ele vai na onde ele quer, nos bailes da vida, faz o que quer. Fala, não, isso aí não tem nada a ver. Minha fé, isso não abala a minha fé. É porque tem muita fé. Eu prefiro gente que tem pouca fé, mas que vai à luta e reconhece que depende de Deus. Está cheio de gente com muita fé, mas que não depende, não reconhece. Tem tanta fé que acha que está por cima da carne seca. Acha que ele é super espiritual, acha que ele é espiritual demais. Tem fé, tanta fé que está acima da oração, do clamor, da dependência. E aí ele não se inclui, aí ele não tem compaixão, porque ele tem fé demais, a ponto de nem se preocupar com a dor daquele que está caindo, possesso, endemoniado, necessitando de ajuda. Mas ele tem muita fé, ele não precisa nem mexer com isso. Esse homem, ele revela a sua pequena fé, mas ele diz, eu creio, mas o Senhor pode me ajudar nessa falta de fé. E aí Jesus se inclui, Jesus vai, Jesus entra nessa história, inclui na vida daquele homem. Sem inclusão na vida dos que sofrem, eles nunca serão ajudados. Nunca. Se você não se misturar, se você não se propor a ajudar, as pessoas nunca vão ser ajudadas. Existem pessoas que não conseguem, vai precisar da sua mão. Existem pessoas que não conseguem na sua cela, você vai ter que bater duro para ele ir. Você vai ter que pagar um preço, buscar, ajudar. Vai ter gente que você vai ter que ajudar. Vai ter gente que você vai ter que se incluir, porque senão não dá conta. Está babando, está endemoniado, está caindo, está rolando no chão, o demônio está querendo matar. Se você não se incluir, se você não abraçar e se sujar, não vai dar jeito. Aquele samaritano se sujou com o sangue daquele homem que estava lá, que foi o ladrão que estava no chão. Ele se incluiu, pagou o hotel, colocou no cavalo dele, colocou remédio nas feridas, pagou a hospedaria e falou, e eu vou deixar ele aqui. E na volta, quando vou te pagar essa diária aqui, se tiver mais alguma despesa, na volta eu acerto com você. Cuida dele para mim. É o samaritano, é diferente de crente. Você pode dar glória a Deus? Essas mensagens daquelas que dão nó na garganta mesmo, mas eu não estou preocupado não. Eu quero que Deus fale ao seu coração. Fale ao meu também. Porque nós precisamos nos mover na direção daquilo que Deus nos chamou. Jesus se inclui. E a gente vê Jesus entrando em todos os âmbitos da vida. Se a gente fosse parar agora aqui só para pensar aonde é que Jesus entrou, aonde é que Jesus se incluiu,
Onde é que Jesus participou? Como Jesus veio? Jesus se incluiu no ventre da mãe, da Maria, para se parecer conosco. Jesus resolveu, Jesus e o céu se propôs a entrar no útero de uma mulher. Mesmo ele tendo todo o poder, a Bíblia diz que nem os céus, nem a terra pode conter o nosso Deus. Mas ele foi por 9 meses gerado dentro de um ventre, porque ele quis ficar lá. Ele se incluiu, ele entrou no ventre, ele entrou numa aldeia para dormir na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele entrou numa cidade, ele entrou numa casa para curar a sogra de outro, ele entrou numa casa para salvar o Zaqueu. Ele se incluiu na sociedade, ele se incluiu nas cidades, nas aldeias, nos vilarejos. Jesus, ele participava da vida do povo. E às vezes a gente, como crente, não quer participar da vida do povo. Às vezes na sua célula lá, se o menino sujar o tapete, você fica brava. Às vezes na sua célula, se alguém pisar o pé na sua varanda, você fica nervosa. Se derrubar um refrigerante no chão, você fica possessa. Ou possesso. Você não quer se incluir. Jesus se incluiu. É porque tem gente que é melhor do que Jesus. Tem gente que eu tenho certeza, pode não ser melhor do que Jesus, mas ele pensa que é. Dá glória a Deus, igreja. Cessa dar glória a Deus quando tem uma mensagem profética. Vamos que vamos, meu povo. Deus falou comigo. E quando Deus fala comigo, fala assim, nesse nível aqui para frente. Eu estou amenizando bastante, estou diminuindo. Esse texto revela discípulos que não funcionam, discípulos que não se incluem. E em terceiro lugar e último, discípulos que não consagram. Discípulos que não funcionam. Discípulos que não se incluem. E discípulos que não consagram. Sabe por quê? Porque esse texto vai revelar o porquê eles não deram conta de expulsar o demônio. Sabe por quê? Porque tem casta que só sai com jejum e oração. Mas o discípulo não consagra. Come tudo que vem pela frente. Na hora que o demônio aparece, ele está com a barrigona cheia, chega a estar rotando. O diabo não vai sair não, irmão. Você chega a estar atolado. Revela discípulo que não tem vida de consagração. Revela discípulo que não tem vida de leitura bíblica. Revela discípulo que não tem tempo de oração. Revela discípulo que não busca, que não consagra. E na hora que o diabo aparece, o demônio aparece, a tarefa espiritual aparece, ele não dá conta de resolver. Aí é melhor chamar o outro. Aí liga para o pastor na madrugada. E o telefone do pastor, tomara que não pega. Tomara que não chama. Nessas horas que é para Deus dar treinamento para a sua vida. Tem um pastor amigo meu lá em Cuiabá que ele disse assim: essa semana eu vou orar para o demônio manifestar lá no seu bairro, na sua casa. Você não liga para mim não. Você tem que treinar um pouco a expulsar os demônios, irmão. Tem que se envolver, porque se não se envolver, se não consagrar, tem medo. Não tem vida consagrada. Porque tem casta que só sai com jejum e oração. Não tem jejum e tem oração, não tem busca com Deus, não tem vida com Deus, vai expulsar o quê? Então esse texto é categórico. Esse texto é uma revelação tremenda. Revela discípulo que não funciona. Revela discípulo que não põe a mão na massa, que não inclui na miséria do outro, não tem compaixão, não ajuda ninguém. Ah, depende de R$250, senão o irmão vai morrer por causa da cirurgia. Então que morra. Porque no meu bolso não entra. Não se inclui. E revela discípulo que não consagra.
Discípulo que não ora, que não busca, não expulsa demônio, viu, irmão?